A paz do Senhor, queridos juvenis, neste domingo do dia 2 de janeiro de 2022, é um privilégio já iniciar essa primeira lição desse primeiro trimestre de 2022, já com uma nova lição, com novos conceitos, né? Creio que talvez você deve ter passado uma virada de ano excelente, com perspectivas, talvez com realizações nesse ano que nos espera. Segundo o pastor Jairo, esse ano será um ano muito proveitoso, produtivo, onde Deus vai derramar da sua prosperidade nas nossas vidas. Já quero também desejar um bem-vindo para você que está nos visitando, no nosso canal pela primeira vez, ou você que já nos visita já há muito tempo. Se sinta à vontade, você que não tem uma casa espiritual também que está nos visitando, não precisa ficar acanhado, procure algum dos obreiros, pastores da nossa igreja, onde estarão te acompanhando de modo mais perto. Você que já é membro da nossa igreja também, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração profundamente nesta manhã, como falou no meu. Como eu disse, né, a nossa lição desse trimestre vai trabalhar um pouco sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. É essa lição que nós iremos trabalhar nesse trimestre. É uma lição muito fantástica, a lição de um aprendizado para as nossas vidas. Nós vamos ver que o Antigo Testamento tem tudo a ver com a nossa vida, tem muito aprendizado, tem muita coisa que a gente pode tirar daqui para a nossa vida, seja ela secular, seja ela espiritual, né? Então, já quero pedir você também que está nos assistindo, que dê o seu like. O seu like ele é muito importante para que as outras pessoas que vão entrar no canal possam ver, né? Então a quantidade de like que a pessoa recebe, não que isso seja importante, mas a quantidade de like, isso chama a atenção das outras pessoas para estarem assistindo também a esse vídeo, e isso pode ser um meio também para que outras pessoas possam ser alcançadas. Compartilhe também esse vídeo, use esse instrumento que Deus nos deu para que você propague o evangelho para pessoas que não têm condição, né, de estar numa igreja local, né? Então, que esse instrumento possa ser um instrumento evangelizador para a sua vida. Isso é muito importante para cada um de nós, né? Compartilhe aí para os seus amigos da escola, sua família. Cada um de nós temos pessoas que nós podemos convidar nesta manhã para estar ouvindo um pouco da palavra de Deus também. Que você possa comentar também nesse vídeo. O seu comentário é muito importante para nós. Muitas das dúvidas que você não quiser se pronunciar no chat ao vivo, você pode se pronunciar também nos comentários para que a gente possa solucionar a sua dúvida. Talvez nem todas elas serão solucionadas, mas nós procuraremos solucionar todas. Existem os pastores, existem os obreiros da nossa igreja que podem ajudar você em alguma dúvida que você tenha. Então, nesta manhã, nós iniciaremos a nossa lição, né, do dia 2 de janeiro de 2022, com o tema A Organização dos Livros do Antigo Testamento, né? E nós temos o nosso texto áureo. Nosso texto áureo, ele vai dizer assim, na segunda carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, no seu capítulo 3, versos 16 e 17, que vai dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir,
para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Na segunda-feira, em Mateus capítulo 4, verso 4, nós vemos que a palavra de Deus ela alimenta. Na terça-feira, Salmo 119, verso 11, guarde bem a palavra. Na quarta-feira, João 17, 17, a palavra é a verdade. Na quinta-feira, João 15 e 3, a palavra purifica. Na sexta-feira, Tiago capítulo 1, verso 22, pratique a palavra. E no sábado, Josué, capítulo 1, verso 8, medite na palavra. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em dois textos. Se encontra em Josué, capítulo 1, do verso 6 até o 9, e Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o 27. Eu, antes de estar orando, antes de estar lendo a leitura bíblica em classe, gostaria de você que nos visita, você que é membro aqui dessa igreja, curvasse a sua fronte, nós vamos estar orando para estar fazendo a oração, a leitura da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quero te pedir uma bênção, meu Deus, especial nesta manhã, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, que a sua palavra possa ter livre curso, meu Deus, e que ela possa alcançar os corações mais duros nessa manhã, que ela possa nos tornar pessoas diferentes e pessoas, meu Deus, que influenciarão outras pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Aqueles que têm o devocional McChain da nossa igreja, nós temos um devocional onde nós fazemos a leitura do Antigo Testamento uma vez, do Novo duas e do Salmo duas, de tal forma que nós lemos a Bíblia toda em um ano, com esse método de leitura. E a passagem de Josué, capítulo 1, do verso 6 a 9, vai estar na página 671, e Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27, página 676. Então, eu vou estar fazendo a menção do primeiro texto, que se encontra em Josué, capítulo 1, do verso 6 a 9, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mateus capítulo 7, verso 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu.
e foi grande a sua queda. Os objetivos desta lição, nós vamos enfatizar que a ordem dos livros bíblicos, principalmente as do Antigo Testamento, não é cronológica. E nós vamos explicar o processo e o tempo pelos quais a Bíblia passou até chegar sua forma atual. Evidenciar a lógica da ordem canônica dos livros do Antigo Testamento. Antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de fazer um breve resumo do que Josué e Mateus estão dizendo aqui. Nosso texto áureo, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, quando a Escritura diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, quando Paulo estava dizendo exatamente essas palavras, e eu gostaria de enfatizar muito isso, porque existem correntes, principalmente teológicas, que desconsideram muitas partes do Antigo Testamento. Como eu disse, quando Paulo escreveu e ele disse toda a Escritura, ele estava se referindo exatamente ao Antigo Testamento. Vocês vão ouvir palavras técnicas, por exemplo, veterotestamentário, que significa o Antigo Testamento, ou Torá. Mas Torá, ela mais se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Então é mais Antigo Testamento ou veterotestamentário. A dificuldade que nós temos, e aqui eu quero subir nos ombros do pastor Jairo, quando ele diz do sola escritura, que significa somente a escritura. Porque o sola escritura, como o pastor Jairo já enfatizou várias vezes, ele vai se referir só àquilo que está de acordo com o que eles pensam. E nós sabemos que na reforma, muitas coisas também que aconteceram foram boas, né? É claro que o que Lutero fez, ele só veio acompanhado do que outros homens já vinham fazendo. Então ele só deu um empurrão. Ele teve a sua valia, com certeza. Não estou querendo jogar a água suja com um bebê também. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando nós olhamos historicamente falando, também teve os seus problemas, principalmente com sola escritura, que são resumidos em 5 solas. Mas como eu estou falando do sola escritura primeiro. Quando nós vamos para a escritura com esse entendimento, que somente a escritura, talvez muitos de vocês já escutaram pessoas dizerem isso. Isso só diz respeito ao dogma que essa pessoa está querendo seguir. Ela não considera, e agora eu vou entrar exatamente no texto, nosso texto áureo, que toda a escritura, ela diz o mesmo assunto. É por isso que o pastor Jairo, várias vezes, ele vai dizer que esse sola escritura deveria ser trocado por tota escritura, ou seja, toda escritura, ela vai dizer sobre o mesmo assunto. Não tem uma só parte na escritura que deva ser desprezada. Não, a escritura ela fala do mesmo assunto, desde Gênesis a Apocalipse. Né? Então, quando nós olhamos para a Escritura, principalmente o Antigo Testamento, o que Paulo estava querendo dizer para mim e para você que está me escutando, é que todo aquele ensino que foi escrito, e mais na frente nós vamos ver que foi esses escritos que foram escritos anteriormente, que eles foram usados para nós estar onde nós estamos hoje.
Mais na frente eu vou dizer um pouco isso. Então, Paulo está querendo dizer, olha só, tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para o nosso ensino. Então, eles tinham o Antigo Testamento como regra de fé, eles consideravam como palavra divina, como um livro inerrante, como um livro infalível. Existem 3 tipos de pensamentos em relação à palavra de Deus. Primeiro, a ortodoxia, né? Eu não vou estar explicando cada um dos termos, dos pensamentos, mas a ortodoxia ela vai dizer que a palavra de Deus, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Quando nós vamos para o modernismo, ele vai dizer que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, existem partes das Escrituras que não são a palavra de Deus. E quais são as palavras que eles estão dizendo aqui que não são a palavra de Deus? Exatamente o Antigo Testamento. E algumas partes do Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, o Evangelho de Mateus e outras cartas que vão fazer menção principalmente do Antigo Testamento. Então nós temos a ortodoxia, nós temos o modernismo e nós temos a neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia, ela já vai dizer que a palavra de Deus, ou a Bíblia, ela torna-se a palavra de Deus. E aí nós temos os pensamentos liberais de Rudolf Bultmann, que não considerava que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Ou seja, o pensamento dele era que a palavra de Deus ela se tornava a palavra de Deus quando o pecador ele tinha um encontro com essa palavra e ele sentia quando Deus falava com ele. Então, se Deus não falasse comigo, ela não era a palavra de Deus. Né? Mas olha só, é por isso que quando nós olhamos exatamente para esses 2 textos, Josué e Mateus. Josué, ele era um tipo de Cristo. Josué, ele agora está levando o povo para a terra prometida, pegando das mãos do seu antecessor, que foi Moisés, que simbolizava a lei, agora ele entrega para Josué, que vai levar para a terra prometida. É exatamente o que Jesus vai fazer comigo e com você. Então, Josué, que significa Jesus, o nome dele, Deus está dizendo para ele ter bom ânimo e para ele não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para ele focar nos ensinamentos, para ele ser firme, para ele ser fiel à palavra de Deus, para ele ler a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Depois em Mateus, que é um dos evangelistas que mais cita o Antigo Testamento, por quê? A ênfase de Mateus era mostrar que Jesus era o rei dos judeus. O público que Mateus está escrevendo é um público judaico, um público mais judeu, mais ortodoxo. Então, ele vai dizer, por isso que vai fazer várias menções do Antigo Testamento, para você ter ideia. Por quê? O Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, e Jesus sendo a sombra do Antigo e sendo o cumprimento agora no Novo, os autores do Antigo Testamento, eles tinham como os autores do Novo Testamento, a referência que eles tinham era o Antigo Testamento, eles olhavam para lá. Porque lá era que estava a figura daquele que havia de vir. Então, e aí nas palavras de Jesus, Jesus vai dizer algo muito fantástico. Se você quer saber que uma pessoa, um cristão, ele realmente é cheio do Espírito Santo, ou que de fato o Espírito Santo fez uma mudança, e é claro que há as diferenças, quando o Espírito Santo ele faz uma mudança, que isso mostra as obras e o enchimento aos dons,
Mas os dois eles vai ter uma só peculiaridade. Porque independente do nível que você está, um dia você vai ser provado. Independente. Um dia você vai ser provado. E aí que vai se mostrar aonde você está alicerçado. Se de fato você está alicerçado, e aqui a figura que Jesus usa é uma rocha, se de fato tudo aquilo que ele disse, desde Mateus capítulo 5 até agora que ele finda, e resume isso com uma parábola, tudo isso que você escutou, se de fato você está firmado na palavra de Deus. E aí, e é isso que é interessante quando você tem uma cosmovisão correta das coisas. E todos nós temos cosmovisões. Por exemplo, nós somos cristãos, a nossa cosmovisão é uma cosmovisão que Deus é um Deus criador. E ele se revelou em Jesus Cristo. E nós cremos que ele deu esse livro para nós, tanto do Antigo, tanto do Novo Testamento, para que nós olhássemos para esse livro e tivéssemos ele só com uma historinha para ler de vez em quando. Não. Mas como um manual de instrução para nós vivermos a vida aqui agora nessa terra. É por isso que quando nós estamos na caminhada cristã, e aqui é como um edifício. Quando você vai estudar edificação, a parte mais cara da edificação é exatamente a edificação. Porque os alicerces que vêm por cima, é bem mais barato do que a edificação, muito mais barato. Muito mais. Por quê? Se as suas estruturas que te seguram não estiver firmadas na palavra de Deus, quando vier as provas, você vai sucumbir. Você vai cair. Como eu disse, cada um de nós, um dia, vai ser provado em alguma área. Não tem como escapar. Não tem como escapar. E aí, a gente vai saber quem de fato estava alicerçado na rocha, que era Cristo, ou estava alicerçado nos seus conceitos. E aí, edificou a sua casa sobre a areia. E aí, é claro que o que vai acontecer é a ruína. Então, qual o alerta que esses dois textos estão nos mostrando essa manhã? Que a gente deve urgentemente saber no que a gente tem crido. Será que o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado, está baseado na palavra de Deus? Será que eu tenho vivido uma novidade de vida? Será que eu tenho sido influenciado por vários exemplos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e tenho tirado isso para a minha vida para que eu possa ser uma pessoa diferente? Será que isso tem acontecido na minha vida, na sua vida? Então, que fique essa reflexão. O primeiro ponto da nossa lição vai falar um pouco da Bíblia. E ele vai dizer o seguinte, aqui. E eu gostaria, de antes de ler aqui, indicar alguns livros. Hoje, eu estou, apesar da lição não falar um pouco, mas vai ter um assunto que eu vou tocar aqui, que eu vou me reportar a esse livro. Esse livro aqui é o Introdução Bíblica, né, do Norman Geisler e William Nix, como a Bíblia chegou até nós, né? É um material riquíssimo, muito bom, uma boa leitura, né? Eu vou estar me reportando a ele. Existe também Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Mayo Pilman. São livros que eu estou indicando para vocês, exatamente
porque nós vamos estar estudando esse material esse trimestre, e através da Bíblia, livro por livro, o livro por livro ele vai retratar mais uma visão panorâmica de Gênesis e Apocalipse. É por isso que eu estou falando que vai ser muito importante para vocês entenderem um pouco o que aconteceu em Gênesis, quem escreveu, o tempo. É muito legal, a leitura é muito simples, e o conhecendo as doutrinas da Escritura, ela é uma mini teologia, né? Mas bem resumida, e a linguagem é bem simples, né? Para cada um de vocês ler, entendeu? E é um autor muito respeitado, ele é um judeu escocês, né? Ele é historiador também. Então é uma leitura muito boa para cada um de vocês estarem lendo, para estarem se fundamentando, né? Naquilo que vocês estão crescendo. Então, no ponto 1 dessa lição, ele vai dizer da Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia não é meramente uma literatura, mas sim uma biblioteca sagrada que contém 66 livros, agrupados e divididos em duas partes. A primeira, com 39 livros, chama-se Antigo Testamento, e a segunda é denominada de Novo Testamento, com 27 livros. O termo Bíblia deriva do latim, oriunda da palavra grega biblion e da expressão grega ta Bíblia, tarragia, que significa livros sagrados. No plural, esses livros foram inspirados por Deus, a fim de revelar sua vontade à humanidade. Por isso, são palavras de Deus. Essa revelação divina ocorreu ao longo de séculos de história, envolvendo diversos escritores, que apesar de oriundos de épocas e contextos muito diferentes, estão alinhados quanto à mesma essência e caráter de Deus, pois foram escolhidos por ele o tempo de escrita. Seu primeiro até o seu último escritor, aproximadamente 1.600 anos, para ser concluído. Foram quase 40 escritores por todos esses anos. A Bíblia resistiu, perseverou e sua mensagem chegou às nossas mãos. Mesmo com tanta tentativa para destruí-la, portanto, sua existência, tantos séculos depois, é algo extraordinário. E além disso, nos dias de hoje, a Bíblia ainda é o livro mais comprado do mundo. Só podemos atribuir isso a Deus. Como eu disse, a Bíblia ela passou por várias coisas. Como eu disse, existem assuntos dentro da própria Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento já existiam outros livros que nós chamamos de apócrifos, nós chamamos de pseudepígrafo. Apócrifo, que significa oculto, pseudepígrafo, que significa um ensino falso. Existiam livros que contavam uma história sempre distorcida da Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos algumas cartas de Paulo combatendo agnósticos, combatendo falsos apóstolos. O próprio João escreve a sua carta combatendo também ferreamente esses conceitos do gnosticismo. Quase devastou a igreja no primeiro século. Então, por isso que eles tiveram que urgentemente fechar o cânon da Bíblia, ou seja, esses 66 livros. Algumas Bíblias, principalmente a Bíblia Católica, que tem 73 livros, nós não aceitamos esses outros livros como divinos e inspirados, porque eles têm controvérsias. Por exemplo, existe um evangelho árabe de Jesus, que ele vai contar um pouco da infância de Jesus, e ele vai dizer que Jesus, quando ele era pequeno, ele tinha amigos, mas ele abusava um pouco da sua intelectualidade, né? Então Jesus ele era o cara. E nesse evangelho vai dizer que certa feita o professor levou ele para a escola,
e lá ele era tão bom que ele até bateu no professor e depois ressuscitou o professor. Esses escritos vai dizer que Jesus, na sua infância, e eu vou dizer depois da onde que eles estão tirando isso, que Jesus na sua infância ele curava passarinho, quando ele andava, as suas pegadas não ficavam sobre a areia, né? Então, esse tipo de ensino, e isso nunca foi ensinado por ninguém, né? Nem os nossos pais apostólicos, nem os nossos pais da igreja, nem os nossos pais apologistas ensinaram qualquer tipo desse tipo de situação ou tipo de ensino. Existem outros livros que também vai dizer um pouco sobre o batismo aos mortos. Isso, lá no Antigo Testamento, um pseudepígrafo de 2 a Esdras, para você ter ideia, lá no capítulo 7, se eu não me engano, no verso 45, vai dizer sobre um pouco sobre a oração feita aos mortos. Macabeus vai dizer a mesma coisa depois. Então, assim, eram livros que nunca foram aceitados, né, por ninguém na cristandade. Nunca ninguém aceitou essas coisas. Então foi necessário eles fecharem um cânon, ou seja, esse tempo, nesses 66 livros que já eram lidos na época por pessoas, e nós vemos no Antigo Testamento várias profecias do Antigo Testamento no Novo se cumprindo. Então, mesmo que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, o Antigo Testamento, né? Mas muitas pessoas, por falta de conhecimento, acreditam que a Bíblia está organizada cronologicamente, ou seja, a maneira como os livros estão distribuídos dentro da Bíblia, estarão na ordem que os fatos aconteceram. Todavia, não é desta forma. Então, assim, por causa dessas, às vezes, algumas brechas, né, da Bíblia, por exemplo, Lucas, o Evangelho de Lucas, que vai falar um pouco mais da infância de Jesus, porque ele só retrata depois dos 13 anos, por um motivo, aí as pessoas se acham no direito de falar um pouco mais da infância de Jesus, mas isso nunca aconteceu. Então, assim, nós evangélicos, nós cristãos de outras denominações, não aceitamos esses outros 7 livros que, principalmente a Igreja Católica, né, acrescentou na sua Bíblia, por exemplo, um pouco da história, né, de Tobias, né, o que ele vai falar ali, um pouco ele distorce um pouco, é muito ficção, né, nos seus escritos, né, então distorce muito da Bíblia. Por exemplo, Paulo, quando ele, falando um pouco mais a respeito da oração aos mortos, que Macabeus vai dizer isso, depois outro livro apócrifo, né, que segundo Esdras, condena depois. Olha só, Paulo, em 1 Coríntios 15, vai condenar isso, para você ter ideia. Então, é essa distorção. Não há uma harmonia. E nos 66 livros, quando nós lemos os 66 livros da Bíblia, ela tem muita harmonia. E aí, como eu disse, eu ia pegar esse livro aqui, na página 94 desse livro, vai falar um pouco sobre esse assunto, né? E aí, uma das coisas que ele fala, e eu gostaria de trazer por causa disso e ler, e aqui vai estar escrito assim: razões porque se rejeita a canonicidade dos apócrifos. Aí a primeira, a autoridade do Novo Testamento. O Novo Testamento, jamais cita um livro apócrifo indicando como inspirado. A tradução do Septuaginta. A Palestina que era o lar do cânon judaico, jamais a Alexandria no Egito. A Bíblia cristã primitiva. Os mais antigos manuscritos gregos da Bíblia datam do século IV e segue a tradição da Septuaginta. A arte cristã primitiva. As representações artísticas não constituem base para apurar a
canonicidade desses apócrifos. 5. Os primeiros pais da igreja. Muitos dos grandes pais da igreja em seu começo, dos quais Melito, Orígenes, Cirinho de Jerusalém e Atanásio, depuseram contra os apócrifos. O cânon de Agostinho, o testemunho de Agostinho não é definitivo, nem isento de equívocos. O Concílio de Trento. A ação do Concílio de Trento foi, ao mesmo tempo, polêmica e prejudicial em debates com Lutero. O 8. O uso não católico. O uso dos livros apócrifos entre igrejas ortodoxas, anglicanos e protestantes foi desigual e diferenciado. Algumas os usam no culto público. Muitas Bíblias contêm traduções dos livros apócrifos, ainda que colocadas numa seção à parte, em geral entre o Antigo e o Novo Testamento, ainda que não católicos façam uso dos livros apócrifos. Nunca lhe deram a mesma autoridade canônica do resto da Bíblia. Os não católicos usam os livros apócrifos em seus devocionais mais do que na afirmação doutrinária. Os Romos do Mar Morto. Muitos livros não canônicos foram descobertos em Qumran. O resumo e conclusão, para não ficar muito grande. Está nesse livro. Quem quiser depois pegar, acho que na biblioteca tem. Para quem quiser mesmo, não ser só um aluno, mas um estudante e conhecer um pouco mais. O cânon do Antigo Testamento até a época de Neemias compreendia 22 ou 24 livros em hebraico, que nas Bíblias dos cristãos seriam 39, como se já verificava por volta do século IV. Primeiro, a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos, não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou sua canonicidade. Nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, senão no final do século IV. E tem mais coisa aqui, mas para não ficar muito grande e não ficar muito demorado, a aula vou ficar por aqui mesmo. Mas olha só como que ficou a visão panorâmica do Antigo Testamento. Ficou entre Pentateuco e livros históricos, né, que é o Pentateuco é uma expressão grega que significa os 5 rolos, referindo-nos aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de os livros da lei. Tal conjunto sagrado conta a história da origem de todas as coisas, inclusive a origem de Israel, como nação escolhida por Deus até chegar às portas da terra prometida. Canaã, esse conjunto de livros possui algumas pessoas-chave muito importantes para a história de Israel. São eles Abraão, Isaque e Jacó, José e Moisés, homens que, mesmo sendo falhos, foram usados por Deus de maneira extraordinária. Olha, os livros poéticos e livros proféticos. Os livros poéticos são escritos de sabedoria em que a linguagem poética é a mais predominante. Começa pelo livro de Jó, que relata uma história de dor, sofrimento, permissão e revelação divina, mas também de restauração. O livro de Salmos expressa um pouco do talento e dos costumes do povo de Israel, registrando a maneira como cantava, expressava sua crença em Deus por meio de salmos, hinos e cânticos e orações. Os livros de sabedoria do rei Salomão, Provérbios, Eclesiastes e Cantares completam o terceiro bloco da ordem canônica da Bíblia, cada um com seu ênfase específico e uma vasta riqueza, tanto sob a ótica literária quanto de aplicabilidade para a vida. Agora, por que cremos neste livro? Por causa da sua unidade na diversidade. Ela foi escrita, como eu disse, durante 1.600 anos, de Moisés a João na ilha de Patmos. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores de lugares diferentes, de culturas diferentes, para destinatários diferentes. Ela foi escrita em idiomas diferentes, entretanto, em momento algum, sua harmonia foi afetada. Há uma coesão, sintonia, uma concordância absoluta. Hoje a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia, por causa dos cumprimentos e profecia. Olha, só no Velho Testamento há mais de 2.000 profecias que já se cumpriram literalmente.
A Bíblia escreve história antes dela acontecer. A profecia acerca de Tiro, capital da Fenícia, está lá em Ezequiel, capítulo 26, versos 19 e 21. As profecias acerca de Babilônia, Isaías, capítulo 13, verso 19. Jeremias, capítulo 51, verso 58 a 62. Profecia acerca dos nossos dias, caos moral, 2 bilhões de litros de cachaça por ano, 4 milhões de aborto por ano, 20 milhões de crianças abandonadas, AIDS, falência do casamento, crimes e injustiça, caos social, a fome e a injustiça, pessoas catando lixo para comer, assaltos, sequestros, estupros, violência rural e urbana, caos espiritual, racionalismo, idealismo, materialismo, evolucionismo, existencialismo, positivismo, humanismo. Agora, pela transformação que ela opera. Por que nós cremos nesse Bíblia? Por que nós cremos nesse livro? Por que nós cremos que toda a Escritura, o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento, ele pode nos transformar? Ele é a palavra de Deus, ela é divina, ela é inerrante, ela é infalível. Por que também? Pela transformação que ela opera. Olha, a Inglaterra no século XVIII estava um caos. David Hume, John Locke e Voltaire eram os homens lidos. Os pais naufragavam. A sabedoria humana sem Deus estava levando o país ao caos. John Wesley e George Whitefield se levantaram com a Bíblia na unção do Espírito Santo e o país foi salvo. Todas as nações que cresceram debaixo da bandeira da Bíblia, todas as nações que foram colonizadas com o ensino da Bíblia são prósperas, ricas. E se hoje estão se degenerando, é porque estão abandonando a Bíblia. A AIDS, no final do milênio, estima-se que cada família terá um aidético. Hoje as autoridades dizem, a questão não é a informação, mas a transformação. A transformação só com a Bíblia. A ilha de Fiji, há alguns anos, um conde inglês visitou a ilha de Fiji. Ele sabia que as condições morais ali tinham sido péssimas. E admirou-se do que eram por ocasião da sua vida. Esse incrédulo, visitando um velho chefe da tribo, que parecia civilizado, disse, o senhor é um grande chefe. É pena que tenha sido ingênuo bastante para crer na Bíblia. Lá no meu país, ninguém mais crê nesse livro velho, nem ouve a história de Jesus Cristo. O povo hoje está ilustrado e não crê nisso mais. Estou triste porque o senhor crê nessas bobagens. Os olhos do velho chefe flamejaram e ele respondeu, o senhor está vendo aquele forno? Ali é que nós queimávamos os corpos humanos para as nossas grandes festas. Se não fosse esse velho livro, a Bíblia, e Jesus Cristo que nos transformou, de selvagens e verdadeiros filhos de Deus, o Senhor já teria sido morto e assado naquele forno, e nós já teríamos comido a carne. Glória a Deus, porque a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Glória a Deus que nós podemos lê-la todos os dias. Glória a Deus que Deus quis, por sua vontade soberana, que só ficasse esses 66 livros para o nosso ensino. Glória a Deus, porque através desses 66 livros nós podemos ver Cristo em cada página da sua palavra. Eu dou glórias a Deus porque a Bíblia me transformou e também ela pode transformar você nesta manhã. Gostaria de concluir e dizer o seguinte: a Bíblia é um livro que possui uma história de formação e preservação fascinante. Sobretudo pela maneira como todos os livros foram escritos, preservados,
traduzidos e transmitidos até chegar às nossas mãos, todas as adversidades superadas possibilitaram a chegada da Bíblia até nós. É extraordinária a forma como a história de redenção escrita ao longo dos séculos se encaixa, se cumpre e até hoje nos norteia, abençoa nossas vidas, tanto agora quanto para a eternidade. Gostaria de fazer um desafio a cada um de vocês nessa manhã, juvenis. Antes de orar e pedir para que vocês ofertem, eu gostaria que vocês ousassem ler a Bíblia. Não só olhar para ele como uma historinha de carochinha, não. Mas ousassem ler essa Bíblia. Eu, em pequeno resumo da minha vida, há muito tempo atrás na minha vida, eu perseguia os crentes. E uma vez eu disse para daqueles que eu perseguia, ele me ofereceu a Bíblia para me ler, e eu peguei esse livro com um pensamento de ler e achar um monte de erro, e acabar depois ainda jogando na cara dele. Mas depois de 6 meses, eu já estava na igreja, estava no gabinete do pastor Jairo, aceitando a Jesus, sendo uma nova criatura, e eu tinha um vício, que eu fumava cigarro. Não queiram cair nesse mesmo erro que eu. E uma das coisas que era muito difícil para mim largar era o vício do cigarro. E eu lembro que, quando eu saí daquela porta, a igrejinha ainda era ali, ainda do lado ali da casa financeira, eu nunca mais fumei cigarro. E até hoje eu não lembro a data que eu parei e nunca mais eu nunca tive recaída. Eu nunca tive um desvio. Eu nunca saí da igreja, porque eu entrei, nunca saí da igreja. Eu nunca quis, no meu coração, parar de ler esse livro. Tanto o novo quanto o antigo. Sempre quando eu olho para esse livro, eu considero ele como a minha regra de fé. E eu amo esse livro de uma tal maneira, porque se hoje eu estou aqui, eu sou um instrumento para cada um de vocês, que Deus pode fazer sim uma obra. No mais terrível pecador, no mais duro coração, Deus pode sim alcançar você. Então, está lançado esse desafio. Ouse ler as Escrituras, de maneira em que você vai encontrar Deus nela. E que Deus, nessa manhã, possa fazer uma obra no seu coração, possa continuar fazendo uma obra no meu coração, e que Deus continue a derramar do seu Espírito em cada uma das nossas vidas. Gostaria, nesse momento, que você ofertasse. Nunca vá à casa de Deus de mãos vazias. Deus tem nos dado muitas bênçãos, das quais nós nem merecíamos, mas Deus é um Deus que Ele abençoa. É um Deus que derrama suas bênçãos para o seu povo que é fiel. Então, está aí a conta bancária, o Pix, o PicPay. Faça da forma transferência bancária. Faça da forma que você achar que seja melhor. Mas nunca deixe de ofertar. Amém? Terei de estar orando, finalizando essa lição, que você possa refletir que este livro aqui, ele não é mais só um livrinho, um livro de Harry Potter, um Senhor dos Anéis, um Nárnia. Não. Ele é a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E ele pode mudar, sim, a sua vida, a sua história, da sua família. Amém? Agradeço a oportunidade. Gostaria de orar. Senhor Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito. Que nesse domingo, meu Deus, a gente possa
está com o coração voltado à sua palavra. Que o Senhor possa fazer uma obra nos nossos corações e possa fazer uma obra através de nós. Que a sua palavra, meu Deus, possa nos tornar pessoas diferentes, meu Deus. No nome de Jesus, amém.